O que são os antimissionários? Eles levantaram algumas questões da Brit Hadashah e lançaram, fizeram um livreto para dizer o seguinte, ó, não adianta vir pregar Yeshua, Jesus, para nós, porque a gente não vai aceitar. Porque o texto que vocês têm na mão é uma bagunça. E não adianta você não trazer isso, não. Em alguns aspectos, eles estão certos. Por quê? Porque você tem uma tradução na mão que é uma bagunça em alguns aspectos mesmo. Né? Abre aí a sua Bíblia, essa, por exemplo. Lucas 1,36. Deixa eu falar uma coisa. Você, como estudante de teologia judaico, messiânica, uma coisa que você vai ter que aprender a se tornar é um ser pensante. Então vamos lá. Eis que também Isabel, a tua... Como é que está na tua Bíblia? Então eu tenho uma tradução que é... Opa! Então eu tenho parenta e eu tenho prima. Então agora vamos ser seres pensantes. Nós já não exploramos, mas a gente viu. Temos duas genealogias, da qual vão ligar Yeshua a quem? Lá em cima. Davi. Pronto. Pega Davi. Davi é um judeu de qual tribo? Judá. Espera aí. O texto aqui que nós lemos, eu vou até voltar um pouquinho no anterior. Houve nos dias do rei Herodes, rei da... Então, estamos falando aqui de um Herodes, rei da Judeia. Então, esse Herodes, depois eu vou falar disso. Então, eu tenho aqui nesse momento Judeia. O que eu tenho aqui em cima? Naquele mapinha? Então, Judeia. Da Judeia, o que está em foco? O que tem na Judeia? Inclusive tem um palácio dele perto. O que nós temos aqui na Judeia? O templo. O templo é onde os sacerdotes oficiavam. Beleza. Houve nos dias do rei Herodes, rei da... um chamado da turma, porque os sacerdotes eles foram divididos em turnos, por cada cabeça, um turno, tá? Sua mulher era descendente de... e chamava... Então tá. Vamos lá. Eu tenho Isabel, descendente de quem? Arão. Beleza. Eu tenho Isabel, descendente de quem? Eu tenho Miriam, descendente de quem? Arão é qual tribo? Levi. Davi é qual tribo? Judá. Me responda uma coisa. A tribo de Levi, ela casa-se com quem? Então tá. Então a tribo de Levi se casa com Levi. Tudo bem? A tribo de Judá casa-se com quem? Qualquer um. Ela pode casar com qualquer um. Pode casar. Ah, vamos casar entre nós? Tudo, não tem problema não. Vamos casar entre nós? Tá, vamos casar entre nós. Pode? Mas ela pode casar com outras? Pode. A tribo de Levi pode casar com outra? Não. Ela não pode casar com outra. Por que ela não pode casar com outra? Porque aquela tribo, ela tem um ofício. E a família vai vir passando. Inclusive a família sacerdotal, que é da tribo. Todos os levitas são sacerdotes? Não. Todo sacerdote é levita? Originalmente falando. Tá? Ou seja,
Partindo do princípio que o Eterno estabelece, sim. Porque houve sacerdote, como é o caso de Samuel, que não é. É uma exceção, na regra, uma exceção. Né? O Eterno fez alguma exceção, por causa também de algumas atitudes deles mesmo. Mas, a princípio, todo sacerdote é da tribo levita. Todo levita é sacerdote? Não. São levitas, auxiliam a família sacerdotal. Beleza? Beleza. Judá é uma das tribos. Se casam entre si? Sim. Mas também pode casar-se com outra tribo? Não tem problema, eles não têm restrição de casamento. Então tá bom. Nós encontramos aí na Bíblia que esse foi usado pelos antimissionários, usaram isso, baseado nessa versão que o Ira está com ela ali, ó. Peraí, meu amigo, o Messias, ele é da tribo de? Ele é descendente de? Como é que a mãe dele é prima de Isabel? O que é primo? Pai. Filho. O que esses dois pais são? Irmão. Não é isso? Sim ou não? O filho é o quê? Primo. Não é assim? Eis que Míriam Peraí, então o pai de Isabel é irmão de pai de Míriam. Para as duas serem primas. Confere? Qual o problema? Se Isabel, nós já sabemos que Isabel, está claro aí no texto, Isabel é o quê? O que não? Na verdade está claro também, a gente já viu na genealogia. Já viu, está claro. Só que, você está me entendendo que um argumento te joga para um buraco e dá questões para outros. Uma palavrinha. Prima, peraí, se Isabel é prima da Míriam, o pai do Messias é de qual tribo? E se esse Messias está vindo da tribo de Levi, ele não é o Messias. Porque não existe Messias da tribo de Levi. Captou? Então não existe Messias ainda. Uma palavra. Não. O livro de Hebreus fala, estando ele na terra, nem sacerdote seria. Conclusão, ele não tem nada a ver com a tribo de Levi. E nem da família de Arão. Porque para ser sacerdote é descendente de Arão. Confere? Inclusive a gente leu isso aqui agora. Olha lá, né? Da turma de Abias, a mulher é descendente de... Está falando da mulher até, né? O outro não precisa nem falar que ele é descendente de Arão. Lembrando que sacerdote não pode casar com outro. Não pode casar. Tem que casar com a mesma família e pior, que essa mulher tem que ser virgem. Inclusive, se você continuar lendo aí, vai até falar um detalhe interessante, né? Sobre ela. Ambos eram justos diante do Eterno, andando irrepreensível em todos os mandamentos, preceitos. Não tinha filhos, porque Isabel era, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer funções sacerdotal, aí vai falando. Conclusão. O único problema que encontramos aqui é a tradução de que não pode existir. Qual que é a tradução correta? Parenta. Por que nós somos parentes? Porque nós somos filhos de um pai. Somos parentes? Então, Míriam
Isabel, a tua parenta? Sim, porque nós somos descendentes de um mesmo pai. Fechou? Agora, entre parenta e prima tem diferença enorme. Entendeu? Então, se eu ponho prima nessa tradução, vai dar problema. Inclusive para defender que Yeshua não é o Messias. E se eu colocar prima aqui, ele não é Messias mesmo, não. Entendeu? É aquilo que eu falei. Uma palavrinha, como a gente já viu lá em Mateus, uma palavrinha traduzida errada, faz uma bagunça. Não? Descredifica uma escritura. Aqui está pondo em crédito o Messias. E o camarada que usa essa versão está certíssimo. É argumento bom, ué. Espera aí, a mãe do Messias é prima da Isabel. Bom, se essas são prima, está dizendo o texto que Isabel é levita. Então Miriam também é levita. Se Miriam é levita, ela não pode ser a mãe do Messias. Porque o Messias não pode descender de... Simples assim. Isso daí também não tem a ver de genealogia, tem fatores que entram para poder entender, né? Eles não, mas não vão usar um argumento válido. E aí eu descredifico até outro texto. Espera aí, ô irmão, como é que um texto está falando que é prima, eu concluí que prima, então ele é da tribo de Levi, aí vem uma genealogia falando que ele é de Davi. Essa genealogia não existe não, isso aí é bobagem. Não, você joga um monte de coisa fora. Uma palavra traduzida, mal traduzida. Que na verdade a palavra é parenta e não prima. Não existe prima aqui no texto. Deixa eu pegar lá. É o verso... Não. Mas aí as pessoas também que vão contra, de certo modo, são ignorantes também. Não, mas na verdade são ignorantes com relação ao original. Mas se ele pega uma versão que você está com ela na mão... E aí, como você defende? Exatamente. Como é que você defende? Eu chego aqui e te apresento. Está na sua Bíblia. O que você vai falar agora? Deixa eu chegar no 36, o que eu te dou? Porque depois eu vou te dar até a palavra primo, para você ver, né?